Espero que todos estejam bem e, conforme prometido anteriormente, aqui estamos para gravar o terceiro vídeo da sequência Depressão. Então, quem esteve comigo desde o início, desde o primeiro vídeo, já sabe exatamente do que se trata, do que se refere os dois vídeos anteriores. Quem não esteve comigo durante o primeiro e o segundo vídeo, eu vou deixar aqui os nomes, porque como este é o terceiro, o adequado é que a pessoa veja também os outros dois. Eu informo que o conteúdo foi dividido em 3 vídeos para não ficar muito extenso, para permitir um entendimento mais adequado às pessoas que assim necessitam e para que não fique muito cansativo, muito extenso. Então, o primeiro vídeo que eu gravei nessa sequência Depressão, ele está intitulado Depressão, 10 passos identificadores. Depressão, 10 passos identificadores. O segundo vídeo está intitulado Depressão, fatores ocasionadores. E agora eu estou gravando o último desta sequência, só desta sequência, né? Pode ser que posteriormente a gente venha gravar outros vídeos direcionado à questão da depressão. Mas desta sequência é o terceiro e o último. E ele está intitulado Depressão, Prevenção, Tratamento e Recuperação, aonde eu darei 10 dicas para que se obtenham resultados positivos e darei aí algumas outras orientações posteriores, ok? Então vamos lá. Assim como há diversos fatores que podem estar envolvidos no surgimento da depressão, há também várias frentes de tratamento que poderão ajudar a pessoa deprimida a se recuperar emocionalmente. Então, o adequado é que essas dicas que eu venho trazendo hoje tanto auxiliem a pessoa que já está num quadro depressivo, quanto que auxiliem para que as pessoas não entrem em tal quadro. Então, o meu grande objetivo aqui não é trabalhar apenas a recuperação, mas é trabalhar também a prevenção. E por isso que eu venho trazendo aqui essas 10 dicas, ok? Então, já dito aqui que há várias frentes de tratamento que podem ajudar a pessoa deprimida a se recuperar emocionalmente e até mesmo fisicamente. Eu quero deixar claro que antes de gravar esse último vídeo, eu conversei com diversos outros profissionais, motivo até pelo qual eu demorei um pouco mais a gravar esse último para fechar a sequência. Então, eu conversei com nutricionistas, eu conversei com cardiologistas a respeito, fiz pesquisas. Como vocês sabem, a minha área é a saúde mental. Mas nós sabemos também que a saúde mental só funciona bem se o orgânico, se o biológico estiver legal também, e vice-versa. Daí, marquei encontros, conversei, trocamos ideias, tanto com nutricionistas quanto com cardiologistas e outros profissionais, ok? Então, daí as informações que eu venho trazendo hoje são abordadas dentro do meu campo, da minha área de trabalho, mas algumas informações eu obtive com nutricionistas, ok? E também com os cardios com quem eu conversei. Então, a primeira dica seria: cuide da sua alimentação. Muitos pacientes deprimidos melhoram o humor através de mudanças alimentares. E é algo que às vezes as pessoas não param para pensar, certo, pessoal? Então, é conhecido que alimentos ricos como o triptofano, alimentos ricos, né, em triptofano, que a gente fala aqui das sementes de abóbora, da farinha do glúten, de sementes de gergelim, amêndoas, nozes, o feijão fradinho, que é tão fácil ser localizado e encontrado e não é um produto caro, o leite integral, diversos alimentos ricos em triptofano. Eles ajudam o cérebro a elaborar a serotonina, a substância responsável pela sensação de bem-estar.
Então, uma vez consumido estes alimentos, que vão ajudar o organismo a produzir e a elaborar esse hormônio serotonina, consequentemente, a pessoa se sentirá melhor, a pessoa terá uma melhor produtividade, uma melhor alegria. Então, foi aí que eu disse, desde lá do início, que para que o mental esteja bem, é necessário que o biológico, o fisiológico também esteja, e vice-versa. Está tudo ligado. Então, estes alimentos que eu trouxe aqui agora foram orientações de uma nutricionista. Ela até iria gravar comigo o vídeo, mas não foi possível. E num próximo encontro nós estaremos juntas. Assim, espero, ok? Então, registrem aí esses alimentos. Se necessário, volte o vídeo e registre esses alimentos que vão ajudar o seu organismo a desenvolver essa substância, esse hormônio, e, consequentemente, te trará sensações de mais bem-estar. É comprovado também que a deficiência de ácido fólico também pode ser uma causa direta da depressão. A deficiência de ácido fólico, tá? Pode ser uma causa direta da depressão. Então, algumas fontes vegetarianas de ácido fólico são encontradas no grão de bico, no feijão fradinho também, nas lentilhas, no quiabo, no feijão branco, aquele feijão branco graúdo, no espinafre, folhas de mostarda, amendoim e suco de laranja fresco. Vejam como às vezes a gente pode se cuidar, se prevenir de uma forma não medicamentosa. A gente pode buscar manter o nosso organismo saudável sem que venha depois precisar da medicação para restaurá-lo. Porém, se já tivermos chegado a um momento em que os alimentos já não proporcionam as substâncias em níveis adequados para o nosso organismo, precisamos sim procurar especialistas, tá? Precisamos sim procurar nutricionistas, nutrólogos, psiquiatras, psicólogos. Então, até o momento aqui, a gente está trabalhando com a questão da alimentação, da prevenção, e até mesmo para aquela pessoa que já se encontra num quadro depressivo, já se encontra, digamos, no fundo do poço, mas que também já está se tratando com os profissionais especialistas na saúde mental e emocional, oriento para que a própria pessoa se dedique a buscar estes cuidados que eu mencionei aqui agora, através da alimentação. E oriento também para que a família proporcione essas condições de que a pessoa tenha esses alimentos e essas substâncias. É claro que tudo na medida do possível. É provável que nem todas as famílias que estejam vivendo essa situação de repente possam dispor de todos esses alimentos. Mas na medida do possível, e sempre que possível, que estejam introduzindo isso na dieta, tá? A alimentação adequada, rica em tais substâncias, é fundamental, tanto para manter quanto para ajudar a recuperar. Temos também a questão da vitamina B12, que é essencial para o funcionamento do cérebro e para evitar o humor depressivo. Por isso, é importante que a pessoa com depressão busque uma avaliação médica, a fim de checar o seu nível desta vitamina no organismo. E aí a pergunta que eu faço neste momento é: há quanto tempo você não busca fazer esta avaliação? A avaliação médica, a fim de checar o nível da vitamina B12 no seu organismo. E eu deixo aqui uma orientação. Esta checagem, esta avaliação, para verificar o nível da vitamina B12 em seu organismo, consegue-se através do SUS, de uma consulta com o médico lá do postinho. É possível fazer isso. Não é necessário que seja uma consulta particular.
Eu quero deixar claro aqui também que algumas fontes vegetais de vitamina B12, ou seja, a gente não precisa depender apenas da medicação. Algumas fontes da vitamina B12 são encontradas em vegetais como cereais, encontrada em ovos inteiros, tá? Ovo inteiro. Não só gema, não só clara. Leite de soja, leite integral, espinafre e feijão de soja. Então, pessoas com dietas estritamente vegetarianas podem necessitar do suplemento de vitamina B12 com orientação médica devida, ok? E vamos lá para uma próxima informação. A falta de ômega 3 também pode estar associada a quadros depressivos. Apesar de ser encontrada em peixes, a contaminação dos rios pode trazer consequências prejudiciais à saúde, se consumirmos determinados tipos de peixes. Então, é adequado que a gente busque conhecer também a fonte. Hoje já é possível, né? Através de diversos pesca e pague, coisa assim, você tomar conhecimento da origem, de onde vem o peixe que você consome. Certo, pessoal? E outras fontes de vitamina, de ômega 3, desculpa, outras fontes de ômega 3 que podemos encontrar, elas estão presentes nos alimentos, como o óleo de semente de linhaça, amêndoas trituradas, nozes, espinafre, abacate, amêndoas, banana, batata doce e outros. Lembram-se que eu disse anteriormente que eu busquei informações com nutricionistas a respeito de manter um organismo físico biológico saudável na prevenção contra a depressão? Porque o nosso cérebro, para estar bem, depende de que um corpo esteja bem? Então eu volto a dizer, todas estas informações, elas vêm de origem de profissionais com quem eu tive a oportunidade e tenho a gratidão pelas informações que me passaram. Não quiseram e não puderam estar presentes, mas estarão comigo num outro momento, ok? Então, tais alimentos, eles podem ajudar no tratamento da depressão, mas devem ser consumidos com a adequada consciência, com conscientização, de repente até mesmo com orientação médica, com orientação de nutricionista. Isso eu digo para aquelas pessoas que já estão vítimas, aprisionadas na depressão. Para estas pessoas, eu quero deixar claro aqui, tanto para elas quanto para os familiares, que não se atenham simplesmente a estas informações que eu trouxe até agora aqui. Não se atenham somente a elas. Se já está num quadro profundo de depressão, não é somente a questão da alimentação que vai restaurar a pessoa ao seu quadro de saúde mental, emocional e física ao normal. Esta pessoa precisará também de um acompanhamento, de uma nutricionista, de um psiquiatra, de um psicólogo, mas todas essas informações que eu trouxe até aqui poderão ajudar em muito, ok? Agora, se você é uma pessoa que ainda não está num quadro depressivo e quer prevenir, faça uso disso tudo, para que não venha necessitar de todo esse acompanhamento profissional que eu acabei de dizer aqui agora. Então, falamos sobre os alimentos e podemos falar também sobre exercícios físicos. Ok? A prática de exercício físico faz com que o corpo produza serotonina e dopamina. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. E alguns deles me perguntam: será? O que tem a ver o exercício físico com a minha depressão? O que tem a ver o exercício físico com a minha ansiedade? O que tem a ver o exercício físico com todo o meu desânimo, com todo o meu desinteresse pela vida? E para eles eu respondo o seguinte, o mesmo que eu vou responder para vocês agora.
É comprovado cientificamente que quando nós praticamos atividade física, nós ativamos a nossa circulação sanguínea. Isso é óbvio para todo mundo, não é? Então, nós ativamos a nossa circulação sanguínea, que, consequentemente, ela manda mais oxigênio para o cérebro. E que, consequentemente, um cérebro mais irrigado e com maior fornecimento desse sangue, ele tem maiores condições de produzir os hormônios do bem-estar, serotonina e dopamina. Se estes hormônios estiverem em nível inferiores ao normal, no nosso corpo, no nosso cérebro, teremos depressão. Percebem o quanto é adequado e necessário que estes hormônios estejam em um nível saudável para que tenhamos uma vida saudável e livres da depressão? Então, sim, atividade física, exercícios físicos vão sim produzir mais hormônios de serotonina e dopamina e, consequentemente, vão te produzir maiores e melhores sensações de bem-estar. Então, a alimentação, já falamos, a atividade física, ok, e o sono? Como é que anda o sono? Hoje, nós já sabemos que existem alguns profissionais especialistas na questão da higiene do sono. São profissionais que conseguem orientar para que a pessoa, orientar e trabalhar junto, para que a pessoa adquira um hábito, para que a pessoa adquira um treino dessa questão do hábito do sono, da questão do ritual do sono, a higiene do sono. Então, por que esses profissionais trabalham essa questão? Porque é necessário, é importante que a pessoa deprimida mantenha o máximo possível a sua rotina de sono, a fim de colaborar com o próprio corpo, para que haja recuperação, evitando permanecer na cama por muito tempo e também ficar muito tempo sem dormir. Então, por que isso é necessário? Há algum tempo se descobriu que é quando dormimos que o nosso cérebro faz uma faxina. Ele faz uma faxina, removendo aquilo que não é adequado para um bom funcionamento e permitindo que novas condições de funcionamento produtivo sejam instaladas. Então, posteriormente, eu pretendo fazer um vídeo falando simplesmente dessa questão, da higiene do sono, da necessidade do sono adequado, da quantidade adequada, deste sistema que faz essa faxina cerebral enquanto dormimos. Não vou falar sobre ele aqui agora para não ficar muito extenso. A questão aqui agora é trazer a finalização do vídeo depressão, ok? Então, repetindo, alimentos, atividades físicas e sono adequado, em quantidade e em qualidade. O quarto tópico que eu posso trazer para vocês: amigos, a amizade, ter com quem conversar, ter com quem sorrir, ter com quem passear, ter com quem dividir alegrias e tristezas. Então vejam bem, ter com quem conversar, falar sobre o que se está sentindo, ou apenas ter a companhia de uma pessoa com a qual você se sente bem, é um fator de ajuda para a recuperação da depressão. É o senso de pertencimento, é o senso de ser amigo de alguém, de poder ajudar e ser ajudado. Faz com que a pessoa se sinta, de certa forma, querida, acompanhada, desejada e, portanto, ela vai se sentir entendida pela pessoa que está ao seu lado, ela vai se sentir entendida na sua dor, ela vai se sentir entendida naquele momento de travessia difícil, de travessia escura. Então, tenha amigos, evite isolar-se socialmente.
e os familiares que busquem estar por perto. Se possível, busque resgatar os amigos que a pessoa depressiva perdeu naquele momento. Porque há situações depressivas, há quadros tão profundos que a pessoa adoecida, ela não quer ir atrás dos amigos, ela não tem força para isso, ela às vezes não quer recebê-los. Então que a família possa estar presente e ajudando também nesse sentido. Então, vamos para o quinto elemento? Identifique pensamentos negativos e questione-os. É conhecido que dois pensamentos opostos não ocupam o cérebro ao mesmo tempo. Ou seja, se há pensamento negativo, o pensamento positivo estará ausente. E o contrário também é verdadeiro. Se há pensamento positivo, o negativo não ocupa o mesmo espaço naquele momento. Então, uma orientação que a gente passa sempre é para que a pessoa tente transpor os pensamentos negativos através de alguma ação positiva para gerar pensamentos positivos. Então, é muito comum a pessoa ter o tipo de pensamento: eu nunca vou conseguir sair desta depressão. E a gente orienta para que a pessoa faça o seguinte questionamento: e o que eu posso fazer de bom neste momento para me ajudar a sair da depressão? E que familiares também trabalhem nessa situação. Então, quando a pessoa se faz uma pergunta a nível positivo, o que eu posso fazer? Ela faz com que aquele pensamento de que eu nunca vou sair da depressão, com que aquele pensamento tenha que se ausentar do cérebro naquele momento, tá? Então, esses pensamentos automáticos, tipo, eu nunca vou sair da depressão, eu sou uma péssima companhia para as pessoas que estão ao meu redor, eles fazem com que a pessoa deprimida, tenha potencializado seu sofrimento de tristeza e de indiferença com relação à vida. Então, esforçar-se para mudar os pensamentos é muito importante para a pessoa depressiva e para aquele que está em fase de início de adoecimento, ok? Então, transpor pensamentos positivos para negativos. Negativos para positivos. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele venha fazer ninhos. Então, pensamentos negativos vão passar pela mente, pela cabeça de todos nós. Agora, o que nós vamos fazer com esses pensamentos é que vai fazer a diferença na nossa vida. Nós vamos alimentar os pensamentos negativos e permitir que eles continuem a crescer dia após dia, momento após momento? Ou nós vamos tentar nos ancorar em pensamentos positivos? Existe até uma abordagem, uma área, na verdade, da psicologia positiva, da psicologia humanista, que trabalha a questão da ancoragem. Aonde eu vou ancorar meus pensamentos? Para que os meus sentimentos também sejam ancorados. É nas questões negativas ou nas questões positivas? E eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: aquilo que você alimentar é o que vai crescer dentro de você. Então, por mais ruim que esteja a situação, a gente tem que procurar alimentar o outro lado, o lado positivo, para assim enfraquecer os pensamentos negativos e a gente ter condições de sair daquele quadro adoecido, daquele quadro triste, aonde nada mais na vida faz sentido. Percebem? Então, há uma pequena historinha que eu acho que eu posso contar aqui. O vídeo já vai ficar longo mesmo, então um pouquinho mais longo, um pouquinho menos longo, não vai fazer diferença. E vocês fiquem comigo até o final, porque esse é o último. Então, mesmo que tenham que dividi-lo em 2 ou 3 vezes para ouvi-lo, que fiquem comigo até o final, tá? Há uma pequena historinha que diz o seguinte, e eu uso essa historinha
para as mais diversas situações em meu consultório para trabalhar com alguns pacientes. Conta-se que um sábio se retirava sempre para meditar e um rapaz, observando-o naquela situação, sempre se retirando para meditar, para buscar crescimento, para buscar posicionamento positivo. Esse rapaz chegou para ele e disse: Sábio, posso lhe fazer uma pergunta? E o sábio disse: Sim. E ele lhe disse: Dentro de mim habitam dois cães grandes, fortes, ambos treinados em guerra e ambos muito inteligentes. E os dois brigam constantemente dentro de mim. Diga-me, sábio, qual dos dois vencerá a batalha? E o sábio pensou e lhe respondeu: Vencerá a batalha aquele que você alimentar. Percebem? Dentro de nós, vencerá a batalha os sentimentos e os pensamentos que nós alimentarmos. Todos eles. Ok? Então, identifique quais pensamentos negativos você está nutrindo. Questione se eles realmente são verdadeiros. Questione-se o que é possível fazer para mudá-los. Pergunte-se: o que você diria a um amigo que está passando pela mesma situação que você? O que você diria a alguém querido que acha que nunca vai melhorar? Essas mesmas respostas que você deu com relação ao seu amigo, com relação à pessoa querida que você poderia ajudar, estas mesmas respostas podem servir para você, em termos positivos. E se necessário, escreva as respostas positivas que você encontrou para você poder rememorá-las em um momento em que você estiver novamente abatido, triste, ok? Então, uma questão de nunca vou sair desta depressão. A outra pergunta seria: posso fazer alguma coisa que me ajudará a me recuperar da depressão? Não consigo fazer nada. E o questionamento seria: estou sem vontade de fazer as coisas que eu fazia antes, mas posso começar a tentar a fazer alguma coisa, mesmo sem vontade. E a vontade chegará em algum momento. Porque se você começa a agir, se você começa a agir positivamente, você começa a produzir aqueles hormônios que a gente comentou. Serotonina, dopamina e, consequentemente, o seu corpo reagirá positivamente em seu benefício. E quando você pensa, sou uma péssima companhia para as pessoas, poderia transpor isso para o seguinte pensamento e sentimento: algumas pessoas gostam da minha companhia e ainda me amam e buscam fazer com que eu esteja me sentindo bem nesse momento em que eu estou passando. Certo? Sexto, estabeleça objetivos para o seu dia. A pessoa deprimida geralmente se sente desanimada para realizar as atividades do dia a dia. No entanto, quanto mais a pessoa se entrega aos sentimentos depressivos, mais deprimida vai ficando. Então, estabeleça objetivos para o seu dia. O que posso fazer, com quem fazer, o que devo fazer, o quanto fazer. Coisas positivas, é claro. O sétimo, desenvolva atividades que envolvam o raciocínio, atividades que ocupam a mente, atividades que ocupam o corpo, que colaboram para que a pessoa tire a sua concentração da angústia em que está vivendo. Essas atividades incluem fazer esporte, praticar palavras cruzadas, montar um quebra-cabeça e outras atividades que envolvam o raciocínio. Vamos para o oitavo. Ajude alguém ou participe de atividades voluntárias, mesmo que o corpo não queira, mesmo que o cérebro lhe diga: fique em casa, fique na cama, não veja ninguém, não faça nada. Lembre-se que o pássaro pode sobrevoar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer o ninho. Então eu volto a dizer: ajude alguém ou participe de atividades voluntárias. É comprovado cientificamente
que ajudar outras pessoas que também estão precisando de ajuda ou envolver-se em alguma atividade voluntária da comunidade ou da igreja também podem, de uma maneira muito grandiosa, estimular novas conexões cerebrais, fazendo com que a pessoa saia do padrão doentio da depressão. Porque quando eu ajudo alguém, é como se meu cérebro interpretasse: necessito fazer mais conexões positivas porque estou trabalhando em função de outra pessoa. Então, o nosso cérebro ele faz mais conexões positivas para que a gente dê conta de ofertar aquela doação, aquele trabalho, aquela entrega para outra pessoa que precisa. Então, quando cuidamos do outro, consequentemente, cuidamos de nós também. Certo? Busque a ajuda de profissionais necessários, quer sejam psicólogos, quer sejam nutricionistas, quer sejam enfermeiros, quer sejam psiquiatras, busque as ajudas profissionais necessárias. O profissional psicólogo, através da psicoterapia, poderá ajudar a pessoa deprimida a identificar as possíveis causas desse sofrimento e poderá também ajudar a lidar com os pensamentos e sentimentos dolorosos, para que haja o alívio dos sintomas, para que haja a recuperação emocional, para que haja a recuperação do psiquismo, para que haja motivação de desenhar, de construir um novo futuro. E, paralelamente ao tratamento com o psicólogo, se necessário, o psicólogo vai te orientar, é claro, se necessário, você buscará a ajuda psiquiatra, a ajuda nutricional, com a nutricionista. Então, depressões moderadas e graves precisam de orientação médica, precisam de avaliação psiquiatra, precisa de tratamento medicamentoso, precisa de acompanhamento psicológico, ok? Mas todas as orientações que eu passei anteriormente, continuo dizendo, são muito válidas para ajudar na recuperação e para evitar que se entre na profundidade de uma depressão. Perfeito? E, para encerrarmos, a gente pode falar da questão do círculo familiar. Não apenas aquele pequeno núcleo que você vive, mas a questão do círculo familiar. Aonde você tem ido, com quem você tem mantido contato, tem resgatado algumas experiências, algumas lembranças boas. Esse círculo familiar, ele também é muito importante. Você estende seus galhos, você estende suas raízes e, consequentemente, você estende suas forças. Então, eu deixo aqui o meu abraço, um grande abraço, mas eu posso dizer também nesse momento como ajudar uma pessoa deprimida. Algumas orientações são importantes para ajudar a família de uma pessoa que está deprimida. Então eu vou deixar aqui mais algumas dicas. É importante saber que a depressão é uma doença e não um fingimento ou fraqueza. Que ela não tem a ver com falta de fé e que por isso a pessoa adoecida não deve ser criticada, ok? Então é importante saber que depressão é uma doença, não é um fingimento e que precisa ser tratado. Segundo, marque uma consulta com o médico ou psiquiatra para avaliação da necessidade do uso de medicamentos. Marque uma consulta psicológica para que a pessoa possa aprender a lidar com o sofrimento atual, para que se fortaleça emocionalmente, recuperando-se e evitando possíveis recaídas. Terceiro, evite fazer com que o deprimido se anime com frases como: pare de pensar coisas ruins. Ele não vai parar de pensar coisas ruins. É necessário fazer esse deslocamento das coisas ruins para
os pensamentos bons e as ações positivas. E talvez ele não consiga fazer isso sozinho, e talvez ele não consiga fazer apenas com a sua ajuda, mas com a ajuda de um profissional treinado, tá? Que vai fazer esse deslocamento, vai transpor para o lugar do ruim aquilo que há de positivo. Evite também dizer o seguinte: você tem que ficar animado. Como? Com que forças? De onde ele tirará forças para ficar animado? Se os hormônios da positividade, se os hormônios do bem-estar e da alegria, que é a serotonina e a dopamina, se encontram baixíssimos no organismo e no cérebro dele. Então, essa questão do você tem que ficar animado, ela vai acontecer a partir do momento que a pessoa tiver o acompanhamento adequado, com a reposição dessas substâncias, né, destes hormônios, com um acompanhamento psicológico. Se ela já está doente, eu volto a dizer, todas aquelas questões que eu disse anteriormente, comportamental, nutricional, atividade física, ajudarão, mas não resolverão sozinhas o problema. Então, se a pessoa já está adoecida, evite tais frases, pare de pensar em coisas ruins, você tem que ficar animado. É porque a pessoa precisa sim evitar pensamentos ruins, precisa sim ficar animado, mas antes disto, ela precisa de uma base. E esta base seria a reposição hormonal no cérebro. Essa base seria o tratamento psicoterapêutico, ok? Porque quando a pessoa ouve frases como estas, ela pode se sentir ainda mais incapaz por não conseguir fazer o que estão sugerindo a ela naquele momento e pode se sentir culpada por esta incapacidade. Consequentemente, ela vai se sentir pior ainda. Então, na tentativa de ajudar, se não houver muita sabedoria, você pode prejudicar. Então, ao invés de dizer para a pessoa, pare de pensar em coisas ruins, você pode dizer, olha, o que eu posso fazer junto com você para que você resgate sentimentos e pensamentos bons? O que podemos ver juntas? O que podemos ler juntas? O que podemos fazer juntas? Podemos ver um bom filme alegre? Podemos dar um pequeno passeio? Podemos resgatar lembranças boas? Percebem que isto é um deslocamento do que há de ruim para a transposição do que há de bom e positivo? E se você não conseguir, busque ajuda profissional para ajudar essa pessoa. Busque um psicoterapeuta, um psicólogo. Busque um psiquiatra. Busque uma nutricionista, se necessário. E posso dizer também que encoraje o seu familiar que está adoecido a fazer as atividades físicas necessárias. Porém, muito provavelmente ele não as fará sozinho. Acompanhe-o. Pergunte o que ele gostaria de fazer e acompanhe-o. É uma caminhada? É pular corda? É um pilates? Acompanhe-o, mesmo que você não goste. Ele também, lembre-se que ele também não está gostando daquela atividade. Então, mesmo que você não goste, acompanhe-o ou acompanhe-a, porque ela não terá ânimo, a pessoa não terá ânimo, nem desejo e nem forças para fazer sozinho. Precisará de um suporte. E este suporte é aquela pessoa que estiver mais próxima, que seja você. Quinto, encoraje-o a seguir as orientações médicas, porque pode ser que ele, por causa do próprio desânimo da depressão, negligencie o tratamento. Então, a família precisa ir fazer um trabalho de secretariado, observando e encorajando. Sexto, o cuidado deve ser redobrado se o familiar tiver ideias suicidas. Se ele, por acaso, em algum momento mencionar o desejo de morrer, de se matar, de querer dormir para sempre, é importante que a família informe isso ao médico psiquiatra que está cuidando do seu parente, para que medidas possam ser tomadas no sentido de, digamos assim, rever a medicação, no sentido de rever a dose que está sendo ministrada e comunique também
tais falas, tais comportamentos ao psicólogo que o acompanha ou ao psicólogo que a acompanha. 7º, procure avaliar se há alguma situação familiar que possa estar contribuindo para que esta pessoa esteja com depressão. Às vezes, a depressão pode ser endógena, ela pode partir de dentro para fora, mas às vezes ela pode ser exógena, pode ser uma situação familiar que está contribuindo para que a pessoa adoeça. Então, mesmo que não seja intencionalmente, às vezes a família ou um membro da família vem trazendo essa contribuição para o adoecimento do outro. Então, avalie a necessidade de a família ser acompanhada com terapia familiar, se necessário, com a ajuda de um profissional psicólogo, porque muitas vezes a pessoa está doente e é um sintoma da família que também está enferma. Só que, às vezes, há um ser mais frágil na família e ele manifesta com maior intensidade, com maior profundidade. Mas, às vezes, há um sintoma familiar que faz com que toda a família esteja, de certa forma, enferma. Se necessário, busque uma terapia familiar, que sejam poucas sessões, mas que possam ser úteis no sentido da família se reestruturar e no sentido de que, a partir de então, haja uma estrutura familiar mais sólida, mais saudável, mais equilibrada, mais feliz e que não haja nenhum membro adoecido em termos de depressão. Eu deixo aqui a minha contribuição, o meu abraço e te peço, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aí o seu joinha, faça comentários, sugira mais vídeos e agradeço muito por ter estado comigo até aqui. Abraço, até o próximo vídeo.